Agora eu queria trazer aqui a notícia de que Donald Trump declarou ser inocente de todas as 4 acusações apresentadas a ele no Tribunal de Washington, que vai julgar supostos crimes cometidos pelo ex-presidente dos Estados Unidos para reverter o resultado da eleição de 2020. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, nos traz um resumo dos acontecimentos do dia e explica o que disseram defesa e acusação. A gente estava esperando por você, viu, Marcelo Favalli? Uma ótima noite. Boa noite, Evandro Cini. Um caloroso abraço a quem nos ouve, a quem nos assiste. É o seguinte, a gente começa com as imagens aí do dia, que se repetem. É a terceira vez que o presidente Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump, ele se apresenta a um tribunal. São outras acusações, outros tribunais, mas as imagens são muito parecidas com as quais nós já vimos. Aqui ele faz um rápido pronunciamento, nem sei se dá para chamar assim, no pé do avião. Antes dele voltar de Washington para Nova Jersey, onde ele vai passar a noite, ele resolveu falar rapidamente com uns jornalistas que ali esperavam e, curiosamente, ele faz uma crítica à situação de Washington na leitura do Donald Trump, acusando Joe Biden, que sequer é administrador da cidade de Washington, dizendo aí que ele reparou em prédios pichados, vidraças quebradas, uma cidade muito suja, uma deteriorização dos Estados Unidos na gestão do Joe Biden, segundo palavras do Donald Trump. Depois ele embarcou e já voltou para Nova Jersey. Eu fiz o que a gente chama na linguagem gráfica de uma nuvem de palavras do que o Donald Trump disse ao longo do dia, porque ele, na frente do juiz, ele só teve um diálogo. Quando, então, o magistrado perguntou: réu, Donald Trump, o senhor se considera inocente ou culpado? Ele já tinha dado indícios que ele diria: sou inocente das 4 acusações. Agora o processo judicial, seguindo o padrão americano, segue o que a gente vê em filmes, em seriados que se passam nos Estados Unidos. Apresentação da tese da acusação, depois os dias dedicados à defesa, todo mundo falando para um júri, são pessoas, moradores de Washington, que vão decidir o futuro de Donald Trump, nesse caso aqui. No final, o juiz vai fazer um cálculo de pena caso os jurados considerem o réu culpado. Se não houver nenhuma justificativa para ser culpado, ele é dado como inocente pelo juiz. Mas o que eu colecionei aqui foram as principais palavras que o Donald Trump disse ao longo do dia. Se declara inocente, diz que é uma guerra política liderada por Joe Biden, fala que é uma interferência eleitoral, dizendo que ele, como pré-candidato à eleição de 2024 nos Estados Unidos, diz que os democratas, na personificação de Joe Biden, está tentando fazer uma interferência para que ele não concorra ou fique mais difícil a campanha dele, uma perseguição de um adversário político. Ele fala para os, então, apoiadores, para o público em geral, vejam os fatos, dizendo que ele é inocente. E ele resumiu como, na opinião dele, um dia muito triste para os Estados Unidos. Mas eu preciso ouvir o outro lado também. Esse, no centro da imagem, é Jack Smith. Nos Estados Unidos, ele ganha o título de conselheiro especial, porque é um caso da Justiça Federal. Aqui nós chamaríamos de procurador. Ele que lidera a acusação. Ele diz que o seguinte: o crime cometido, ou os crimes cometidos pelo Donald Trump, nesse caso, são 4 crimes, são todos envolvendo conspiração. Parece um exagero, mas isso está previsto no Código Penal dos Estados Unidos, na Constituição. São crimes de conspiração, falsas afirmações de fraude eleitoral. Ele diz que o Donald Trump articulou um discurso em que ele deliberadamente, de propósito, deu informações falsas, sabendo que eram falsas, para tentar reverter o resultado das eleições de 2020, que deu a vitória para o seu rival, Joe Biden. Alegações consistentes e conscientes que a acusação diz que o Trump fez isso tudo de maneira planejada, não foi nenhum acidente. Que alegações conscientes são essas? De tentar anular os resultados legítimos da eleição de 2020. Agora está aberto a esse jogo jurídico. A acusação mostrou as suas provas, a defesa está preparando a defesa do Donald Trump. Hoje só foi o que nós chamaríamos aqui no Brasil de uma audiência de custódia, uma pergunta de
inocência ou culpabilidade, o réu diz que é inocente, agora começa todo um processo. A próxima audiência sequer está marcada. Um caso particular dessa data, de hoje, é que o Trump não falou a público como ele fez nas duas últimas oportunidades. Deve estar se poupando, orientado pelos seus advogados, porque a partir desse momento qualquer pingo vira letra. Nós já estamos na fase de pré-campanha e ele é franco favorito para ocupar a vaga dos republicanos para tentar a corrida eleitoral do ano que vem, Evandro. Muito obrigado, Favalli, pelas informações. Conseguimos entender tudo perfeitamente. Missão cumprida, então. Até já.